Eu acho que a gente tem que ter medo de deixar essa vida sem realizar os nossos grandes sonhos e deixar essa vida sem se amar o suficiente. Meu nome é Carol, eu tenho 31 anos e sou mãe de uma linda garotinha de 2 anos de idade. Antes de ser mãe, eu me via de uma maneira jovem, um corpo natural que me agradava aos olhos. No entanto, depois que eu fui mãe, houve uma transformação muito grande, tanto física, quanto emocional, quanto espiritual. E depois que a minha filha nasceu, eu amamentei ela durante 6 meses. Tive algumas complicações de pós-parto e isso efetuou numa perda de peso muito significativa. E junto eu perdi todo o volume de mama que eu tinha. E depois que a minha filha desmamou, eu passei a não me identificar mais no espelho. Eu me olhava e pensava, o que aconteceu aqui? Cadê o que eu tinha? Cadê? Sumiu tudo, virou só pele. E aquilo era uma coisa que me incomodava muito, porque na minha cabeça não me pertencia. Aquela antiga Carol era o que me pertencia. E aí, ao me olhar no espelho e ver aquilo, eu pensei, eu preciso solucionar esse problema, porque eu passei a me olhar no espelho e não me identificar mais, não gostar do que eu via, me incomodava com muitas roupas que eu vestia. Então, eu conheci o trabalho do Dr. Bruno. Logo quando eu mudei para cá, eu já comecei a pesquisar e quando eu vi o trabalho dele, aquilo me encheu os olhos, porque eu vi que ele iria entregar justamente aquilo que eu desejava ter de volta, que era aquela autoestima feminina. O meu maior medo era o pós, a recuperação, porque com uma criança de 2 anos em casa, sem muita rede de apoio, o marido sempre viajando, eu pensava, como que eu vou parar toda a minha vida, como que eu vou ficar dependente de alguém se eu tenho alguém que depende de mim 24 horas por dia? E aí o Dr. Bruno mencionou a técnica de recuperação rápida e eu fiquei mais tranquila e aquilo me encheu mais ainda os olhos, porque eu percebi que talvez seria a solução, para que eu conseguisse fazer a cirurgia o quanto antes, para que eu não precisasse esperar a minha filha estar maior, mais independente, enfim. E a equipe do Dr. Bruno sempre teve um contato muito direto comigo, sempre se colocou à disposição para responder todas as minhas dúvidas, E a importância também da participação do meu marido nisso, que também sempre participou. E aí, em conjunto, a gente decidiu que essa técnica seria a melhor possibilidade naquele momento e aí deu super certo. Durante todas as consultas, eu sempre levei para o Dr. Bruno todos os meus anseios, as minhas dúvidas, e ele foi dando exemplos, a gente foi conversando, conectando e transformando aquela ideia, que eu tinha na ideia que ele traria para o meu corpo. Foi assim, eu acho que o que mais me pegou foi a ansiedade mesmo, a ansiedade pessoal, Porque isso é uma coisa que só a gente pode controlar. Mas em questão da equipe do Dr. Bruno, todas as dúvidas foram sanadas e eu fiquei muito segura, muito confiante. O grande dia chegou e foi tudo muito tranquilo. Eu operei, pouco tempo depois eu já pude levantar os meus braços, pouco tempo depois eu já fui para casa, segui todas as orientações, tive todo ali o amparo da equipe e isso tornou a minha recuperação muito leve. Por ser também a técnica de recuperação rápida, claro que eu pude voltar à rotina mais rapidamente do que outras técnicas, Mas eu, na minha cabeça, dificultei muito mais, achei que seria muito mais difícil e foi muito tranquilo. A equipe do Dr. Bruno me amparou no dia seguinte, me ajudou nas funções de tomar banho, Eles estavam sempre em contato direto comigo pelo celular, então assim, qualquer dúvida, pediam fotos, me amparava. E antes também eu com aquela ansiedade, todo mundo torcendo, todo mundo ansioso, mas ao mesmo tempo também me acalmando. E o pós, assim, as fisioterapias contribuíram muito. E seguir, todas as orientações da equipe deixa tudo muito mais leve, muito mais tranquilo. Então eu falo, façam sem medo, porque assim, vale cada segundo da experiência para depois você se olhar no espelho e enxergar o resultado, você vê que tudo aquilo foi fichinha. Eu me encontrava numa situação tão crítica, Quando eu me olhava no espelho, o desafeto por mim mesma era tão grande
que eu lembro que eu acordei da cirurgia, minha primeira pergunta foi: eu quero ver, tá aí? Cadê? Eu quero ver. E logo quando eu vi, mesmo ali no pós, eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu falei, meu Deus, é eu, é eu, é eu. Eu falei pro meu marido, falei, é em mim mesmo essa foto, é eu. Porque assim, foi, nossa, eu achei lindo. E assim, ao longo dos dias, você vai notando as transformações, porque o seu corpo tá adaptando ainda. Mas ainda assim, eu falo, cara, é maravilhoso. Eu passava na frente do espelho, mesmo cheia de taping, mesmo com o sutiã pós-operatório, eu tinha que dar aquela paradinha e tinha que me observar, tinha que olhar. Até mesmo a minha filha, ela falava, mamãe quer ver, mamãe tá bonita. Então assim, isso foi uma coisa maravilhosa. Desde o primeiro momento que eu saí do centro cirúrgico, eu já me senti linda. Eu acho que a gente tem que ter medo de deixar essa vida sem realizar os nossos grandes sonhos e deixar essa vida sem se amar o suficiente, colocando contratempos na frente daquilo que vai te realizar e que vai te fazer feliz. Eu acho que se olhar no espelho e amar aquilo que vê vindo da mulher é maravilhoso, porque a mulher, ela sustenta toda uma casa. A alegria, o humor daquela casa, a energia, ela está voltada para a mulher. E quando você, mulher, se olha no espelho, se realiza, ama o que vê, você vai tornar a sua vida muito mais leve. Então, baseada na experiência que eu tive, não tenha medo. Se ame o suficiente para tirar uns dias para cuidar de você, para ver aquele resultado maravilhoso pelo resto da sua vida, que eu garanto que vai valer a pena cada segundo que você perdeu.